A reação do governo à greve dos caminhoneiros que entra nesta quinta-feira no quarto dia. Em 2018, o Brasil parou. Caminhoneiros cruzaram os braços e o país sentiu. O alimento não chegou, o combustível subiu, o futuro travou. Por que o Brasil apostou tudo no asfalto? Por conta da escassez de ferrovia, hoje nós temos uma demanda extraordinária por locomotiva, por vagões e, pasmem, o Brasil hoje não produz sequer trilhos. A gente está fazendo uma revolução ferroviária, a maior revolução ferroviária dos últimos. Faltando 6 meses para o fim do governo, o presidente Michel Temer lança hoje aqui no Palácio do Planalto o Plano Nacional de Logística e fala em investir no transporte ferroviário no país. Seja o copo de água que os senhores bebem, ainda passam por dentro de um caminhão. Então a gente ainda tem essa necessidade do modal rodoviário muito forte no país e nosso objetivo é que isso mude. Por quê? Dentro dos cálculos que nós fizemos, o que vale a pena para transportar via rodovia é até 400 quilômetros. Quase tudo que consumimos depende de uma matriz, a rodoviária. Cara, poluente, frágil. Se o diesel sobe, o Brasil treme. Dados demonstram que a cada 10% de aumento no valor do diesel, há 3% de reajuste no valor dos alimentos. Cada trilho suportaria a carga de 500 caminhões. Segundo dados do programa Renovar, há cerca de 3,5 milhões de caminhões em circulação no país. Se compararmos as vias férreas às rodoviárias, o custo da manutenção cai quase pela metade. A estrada pode custar mais barato no início, mas custa caro no fim. A manutenção é cara, os engarrafamentos custam caro, o meio ambiente, o caos custa caro. Nem sempre foi da maneira que é. Em pleno século XIX, o Brasil teve um imperador que pensou longe. Em 27 de agosto de 1875, Dom Pedro II chega a Mojimirim. Não era apenas uma visita, era parte de um projeto de nação. O projeto se chamava, nas palavras do imperador, interiorização do país. Era arrojado, visionário, futurista. Para a cidade foi muito importante. Nós recebemos a visita de Dom Pedro 2 vezes, na inauguração, há 150 anos atrás, e em outra visita que ele esteve aqui. O Mojimirim, a comarca, como a gente fala, a comarca era até Jundiaí. Todos esses municípios eram cortados pela ferrovia. Dom Pedro II queria conectar as regiões interioranas com estradas de ferro, cortar o país por dentro, fazer com que fosse dinâmico, vanguardista, industrial. As estações eram parte desse projeto. A Mogiana, sua realização. Em 1862, ela veio à vida partindo de Campinas e um dos primeiros troncos foi em Mojimirim, em 1875. Criava seus próprios trens, reparava suas próprias peças, nasceu grande como o sonho do imperador. O Brasil até aqui podia entrar para o livro dos recordes. Mais de um século para construir 2.000 quilômetros de ferrovia. Dá 50 metros por dia. Então você pega a lesma, aquele bicho, a lesma, ela anda 5 vezes mais rápido. E aí você tem uma China fazendo 14 quilômetros de trilho por dia. 14 quilômetros lá, 50 metros aqui. Mojimirim, antes vila do Antigo Império, virou acesso. Vieram italianos, portugueses, sírio-libaneses, japoneses, nordestinos.
Todo mundo ia na estação para ver o trem passar. Era o trem de passageiros, né? Meu avô era ferroviário. Campinas, você ia em Campinas, né? A gente ia de trem, né? Ia assistir jogo na Ponte Preta, São Paulo, de trem. A gente ia de trem, descia na estação, caminhava lá, ó, uns 7, 8 quilômetros mais, foi estar no estádio da Ponte, depois voltava a pé e pegava o trem, né? Descia do trem que ia para Campinas. Por exemplo, aqui vinha de Campinas, o trem parava em todo lugar, né? Jaguariúna, Mogi Mirim, Mogi Guaçu. E Mogi Mirim tinha um ramal que saía para ir a Itapira, ia para Minas, aí, o sul de Minas aqui, ó. O meu pré-escola foi dentro de uma estação desativada da ferrovia de Mogi Guaçu, a antiga Mogiana. Só vendia as coisas, né? Porque parava para vender. E tinha uns que ia para vender, tinha outros que ia para paquerar. Porque vinha as moças, e os moços ou às vezes as moças iam também, então. Porque às vezes o trem parava um pouquinho para abastecer a água, porque era vapor, né? Então tinha as caixas d'água para alimentar ele. E era lenha também, ele era lenha, né? Era movido a lenha, a mojana, né? Nos anos 70, a ferrovia foi esquecida. Em 71, a companhia mogiana foi engolida pela FEPASA. O resto foi silêncio. A ferrovia, comandada pelo Estado de São Paulo, que então FEPASA tinha muitas dívidas. Então o patrimônio, eu digo, os imóveis e os trilhos, tudo isso ficou com a União, porque a União pagou as dívidas da FEPASA. De 1960 a 80, o Brasil saltou de 875 quilômetros de rodovias para 47.487. A nossa matriz rodoviária, ferroviária, de transporte, no caso, ela começa assim com as ferrovias, mas depois por uma escolha política e começa já logo com Washington Luiz, lá na década de 20, buscando o povoamento do Brasil, transferindo a população para o interior, interiorização da população. Escolhe-se pelas rodovias devido às novas tecnologias, o desenvolvimento do automobilismo. O Brasil escolheu rodovias. O lobby do carro venceu. A ferrovia virou ruína. As estradas de ferro passaram a ser apontadas como caras, inviáveis, um peso. Estatizem, gritaram eles. Privatizem, gritaram anos depois. Os presidentes, historicamente, na maioria das vezes, não costumam dar continuidade aos projetos uns dos outros, muito menos planejam no longo prazo, pelo medo de que o próximo não siga o planejado. A rodovia, nesse sentido, acabou até certo ponto facilitando a vida dos políticos. Ficavam prontas enquanto eles ainda estavam cumprindo o mandato, serviam de vitrine. Esse é mais um fator que explica a negligência das ferrovias no passado e hoje. A estação aqui em Mogi Mirim poderia ser usada para alguma coisa, né? Tipo, um local de cultura ou ser reativada, né? Ser reativado tudo para a gente não ser uma cidade dependente de Campinas ou São Paulo. Seria legal. Hoje, nominalmente, temos cerca de 30 mil, só que efetivamente operando
Há controvérsia dos números, mas vamos dizer ali que tem 1/3 da malha em operação. Ou seja, você tem 12 mil mais ou menos ali operando, sendo que o restante está subutilizado ou abandonado. E nós fomos atrás, só contar para você, de uma peça, de um maquinário, de uma locomotiva que trabalhou aqui. Mas quando nós chegamos, foi muito triste, porque ela estava no tempo e ela estava dissolvendo. O fato é que a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro é um elo que liga Seu Chico, Mojimirim, Presidentes, nós e o Brasil. Suas linhas percorrem nosso sangue, nosso passado e ainda são parte do nosso presente. Ela ainda vive na memória e no sorriso de alguns e jamais será apagada de quem nós somos. Entre as linhas de ferro, trens, estações, vagões, a história de um povo que construiu sua vida, lutou e viveu em torno da estação. Ela habita ainda na memória de alguns e serve para nos mostrar novos caminhos. Um passado que insiste em gritar em nossa porta, nos anunciando um futuro que devemos buscar. A vida daqueles que foram marcados pelos trilhos da Mogiana ainda segue contando que não devemos jamais esquecer. A luz, elegância, sabedoria e esperança em seus sorrisos nos vagões de um trem que eles tanto apontam. Linhas que tracejam a história de um povo. Vagões que transportam nossa história. O trem da vida. Um destino de grandeza que buscamos e ainda não esquecemos. Jamais esqueceremos.